Gente, nesse mesmo evento em que o ministro Fernando Haddad esteve hoje, também esteve o presidente da Câmara, Hugo Motta, e ele também deu algumas declarações interessantes. Quem acompanhou foi o repórter Felipe Pereira, que tem as declarações do Hugo Motta e também tem a repercussão do que o Hugo Motta falou. Entre outras coisas, o presidente da Câmara avisou que quer votar o fim da escala de trabalho 6x1 até maio. Felipe, tudo bem? Bem-vindo. Obrigado por nos atender aqui no All News. Conta pra gente, dá um resumo pra gente do que disse o Hugo Motta e também das repercussões que você apurou. Boa tarde para ti, para o coach, professora, e para quem nos assiste, claro. Eu acho que sobre 6x1, primeiro que a gente tem que falar é que o Motta confirmou que vai ser uma PEC, uma emenda à Constituição, uma proposta de emenda à Constituição, e com isso ele traz protagonismo para os deputados. O governo queria que fosse um projeto que viesse do Executivo, ele diz não, vai vir aqui vai nascer com os deputados, então ele traz para casa que ele preside isso, e aí tem nessas repercussões no que foi feito, eu perguntei se o prazo de maio, que ele não tinha falado até então, se era um prazo factível, e todo mundo fala que sim, que é um prazo factível. Eles imaginam, está na CCJ, daí de lá monta-se uma comissão especial, eles imaginam que até o final de abril a comissão especial termina de discutir e vota em maio. E aí eu também vou perguntar como é que vão votar, porque tem essa questão é uma coisa muito grande que certamente vai repercutir na eleição. E aí primeiro eu falei com quem é da direita bolsonarista, e eles vão votar contra, e eles têm uma margem maior para se opor a um projeto da esquerda. Então, para eles ficar mais confortável. Só que, ao mesmo tempo, tem aquela direita não bolsonarista, a direita mais centrão, e a questão para eles tendem a votar a favor, e daí essa é uma informação da Amanda, da repórter Amanda Freitas. Ela conversou com a Erika Hilton, que é uma das autoras do projeto. Ela disse, inclusive, que o Centrão está querendo colocar o nome de um deputado deles como autor do projeto. Eles não só, então, querem votar a favor, como eles querem ter o nome dele, a impressão digital deles nesse projeto. E a situação mais complicada de todas é desses deputados que são da direita, alinhados ao bolsonarismo, ou que fazem oposição ao Lula, e querem sair ao Senado ou ao governo. Porque para eles é um problema, porque se você vota a favor, você perde o voto do bolsonarista. Se você vota contra, o cálculo aqui é de que se perde o voto do trabalhador. Então, o cara quer sair ao Senado, quer sair ao governador ou estado. Tem até gente falando em não votar, em dar uma desculpa para não precisar votar, para não se queimar com nenhum dos lados. E, ao mesmo tempo, já tem conversa. O Reginaldo Lopes, que é do PT de Minas, que é outro autor do projeto, ele já se reuniu com empresários de São Paulo, porque eles têm gente reclamando. Já teve entrevista do presidente da CNI para a Folha que ele reclamava. A Fiesp prometeu para depois do Carnaval um estudo com os impactos, mas o Scaff, presidente da Fiesp, já disse que os impactos são negativos. Então, o pessoal está se mobilizando, a tendência é de aprovar, que aprove até maio, e tem gente aí vendo como é que vai se comportar nessa situação, porque o impacto eleitoral, todo mundo fala, vai ser muito grande, ainda mais votando em maio, numa eleição, muito perto da eleição de outubro. Professora, eu também queria da sua opinião sobre experiências que já houve pelo mundo. Essa questão do impacto econômico, algum impacto é evidente que vai ter. Agora, pode até ser a longo prazo um impacto positivo, porque se ganha em produtividade também, né? Aquilo que se perde ali num primeiro momento, tendo um dia a menos de trabalho, pode se ganhar rapidamente depois, aumentando a produtividade nos dias trabalhados. O que a gente pode trazer de experiência do mundo para cá que pode ajudar nessa discussão? Eu só queria aproveitar a tua pergunta, porque tem uma questão que está sendo discutido bem forte aqui, que é de como é que vai ser, em caso de aprovação, que é o que se espera, a implementação, porque tem gente que já fala para começar a valer imediatamente, e gente que fala em ser gradual. E nesse gradual também tem uma questão que é: gradual é quanto? São 3 anos, são 5 anos, são 10 anos. Então, tem essa questão da produtividade que tu mencionou. Os empresários
por enquanto, o lobby é todo feito na surdina, ele não é feito às claras, pelo menos no momento. A expectativa é que quem é contra comece a se posicionar de forma aberta depois do carnaval. Mas eles reclamam justamente disso, da queda de produtividade, da baixa produtividade do trabalhador brasileiro, de que ele entrega pouco. E quando tu fala de outros países, é justamente isso. É de um trabalhador com a cabeça mais fresca, com a família mais arrumada, com mais tempo para lazer. Acontece justamente o contrário de essa pessoa entregar mais no trabalho, ou seja, ela trabalha menos, mas ela dá 100% quando ela está trabalhando. Esse é o argumento de quem defende, e a baixa produtividade é o argumento de quem é contra. Professora, quero ouvi-la. Bom, vamos lá. Então, eu vou começar por esse segundo. Primeiro ponto, eu acho que é entender que nós estamos falando de qualidade de vida. Nós não estamos falando só de produtividade. É claro que tem um impacto, como nós trouxemos aqui, como o Felipe trouxe, mas são pessoas que trabalham numa escala de 6 vezes por semana. Só descansam um dia, não tem muitas vezes contato com a sua família, não conseguem ter um tempo de qualidade. E isso afeta muito a qualidade do trabalho delas, porque são pessoas que descansam pouco. Então, nós vemos que os próprios deputados trabalham em uma escala muito mais reduzida do que os trabalhadores trabalham na escala 5x2, por exemplo. Então, já é um exemplo de como existe essa diferença aqui no Brasil. Agora, em relação à produtividade, o Brasil, ele, com essa escala 6x1, ele vai na contramão dos movimentos internacionais. Em países como Finlândia, Suécia, já estuda-se, inclusive, em alguns já foi implementado, a escala 4x3. Então, trabalha-se 4 dias e o final de semana, na verdade, é de 3 dias. E o que a experiência desses países comprovou é que a produtividade, na verdade, melhorou, justamente porque é o argumento que o Felipe trouxe, as pessoas estão mais descansadas. Nós estamos aqui falando ainda de uma escala maior de descanso. Ou seja, acabar com a escala 6x1 e dar mais um dia de descanso, igualizando os trabalhadores com essa rotina mínima de trabalho, seria uma questão de igualdade, de até mesmo direitos humanos, das pessoas poderem ter tempo de descansar, ter tempo com a sua família, mas, como nós comentamos, tem a questão orçamentária. Então, é claro que é muito fácil falar de Finlândia, Suécia, que territorialmente são países muito menores, possuem uma estrutura de amparo à sua população diferente da nossa. Então, a população tem mais acesso a uma série de serviços. São países considerados desenvolvidos, ou seja, países que economicamente estão mais avançados em relação ao Brasil. Então, é claro que possui uma série de especificidades desses países que nós devemos considerar. Porém, as experiências no cenário internacional mostram que, na verdade, os países considerados desenvolvidos, que são o exemplo, que servem de régua de desenvolvimento para todos os países do sul global, inclusive nós aqui no Brasil, esses países estão reduzindo cada vez mais a sua escala de trabalho. E eu acredito que isso seja importantíssimo. Agora tem esse ponto também que o Felipe trouxe. Vai ser gradual, mas gradual como? Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de meses? Eu acredito que não, mas estamos falando de 2, 3 anos, 5 anos. Ou seja, existe esse projeto. Nós vemos, inclusive, acho que é importante destacar o Hugo Motta trazendo isso para, como o próprio Felipe trouxe, para a Câmara dos Deputados, querendo dar essa vitória para a Câmara como um todo, e não que o projeto não fique com essa cara dos deputados, né, Erika Hilton e o deputado do PT, que foi também redator. Eles estão tentando trazer essa vitória política para eles como um todo, mas ainda de forma muito superficial, no sentido de não existe nenhum plano concreto. Então, como vai ser implementado? Quando vai ser implementado? Então, apesar de ser um projeto extremamente importante, ainda está muito nos primeiros passos. Acredito que seja aprovado, mas da aprovação à implementação, eu acredito que exista ainda um longo caminho.
Até para a gente saber também quantos trabalhadores hoje em dia se encontram nesse regime, né? E qual que é o real impacto disso, o que vai ser preciso fazer. Coach, eu vou te chamar, só que eu vou chamar primeiro um intervalo para você que nos acompanha pela TV a cabo. O All News volta já já, a gente continua pela internet. Coach, é curioso que quando o empresariado reclama, joga nas costas do trabalhador, porque a produtividade do trabalhador é baixa, etc, como o Felipe estava contando aqui para a gente. Agora, falar em aumentar a produtividade do trabalhador, dando melhor formação, pressionando por políticas públicas de uma educação de qualidade, de uma educação que realmente forme as crianças e os jovens para um mercado de trabalho moderno, inovador, e isso não se ouve, né, no meio empresarial. É interessante isso. Mas tem uma coisa que prova que eles estão errados, né? Porque se dependesse de certos empresários brasileiros, né, não teria nem 13º, nem férias, nem nada, né? A carga diária seria de 14 horas, né? Mas tem um argumento aí, uma matéria que o Sakamoto fez esses dias, mostrando que as multinacionais instaladas no Brasil já adotam há muito tempo o 5x2. E não me consta que empresários de grandes empresas multinacionais gostem de rasgar dinheiro. Se eles estão fazendo isso é porque está dando produtividade, está dando lucro para eles. Acho que esse é um argumento que se pode usar também, sabe, sobre a produtividade. É muito fácil de dizer, o brasileiro é vagabundo, não rende, não sei. E não é verdade. O trabalhador brasileiro é muito esforçado se ele tiver condições para trabalhar. E uma dessas condições é ter tempo para descansar, é ter tempo para a família, sabe? Porque aí rende mais, isso é óbvio, né? Agora, o que eu acho bom, eu queria perguntar para o Felipe, o que aconteceu com o Hugo Mota? Ele voltou outro Hugo Mota, né? Ele está todo sorridente, afável, encampou ninguém sabia disso, que ele ia encampar o contra o 6x1, né? O que aconteceu com ele na versão 2026 agora? Ele tomou um café com o Lula, Coach. Foi o mesmo café que o Haddad tomou com o Lula, deu isso aí. Mas o Felipe responde para a gente. É efeito da eleição, né, Coach? O Hugo Mota não tem... Ele depende muito do Lula. A Paraíba é um estado que vota com o presidente Lula. Ele quer eleger o pai senador. Ele não... Se a gente for lembrar, quando teve aquela campanha dos ricos contra os pobres e que logo depois que o Sidônio chega, que ele começa a dizer que o Congresso é inimigo do povo, o Hugo Mota foi bater de frente com o Lula e pesquisas internas que o Hugo Mota fez na base dele mostraram que estava pegando mal para ele bater de frente com o Lula. Então tem esse ponto visando a eleição. E se a gente for pegar, é um movimento que começa ano passado. Saiu matéria agora de que o Ciro Nogueira, que foi ministro da Casa Civil do Bolsonaro, passou 3 anos falando mal do Lula, se encontrou com o Lula. Quem fez a intermediação? Hugo Mota. O Lula teve o pacto contra o feminicídio semana passada. O Mota estava lá, dizendo que é parceiro do Lula. Teve o jantar do Lula com os líderes da Câmara. O Lula convidou o Mota, procurou líderes para reforçar. Então, a eleição explica muita coisa e então a gente está vendo qual que é a consequência da urna na atuação de um político. Só que é um negócio que eu acho importante ressaltar, eu falei com o líder do PT, o Pedro Zay, ele disse que eles confiam desconfiando. Eles lembram daquela questão do IOF, que o Mota saiu do Palácio Planalto dizendo temos um acordo fechado, chegou aqui, 2 dias depois ele traiu o acordo que estava fechado. Então, por enquanto, ele está fazendo gestos, mas ele não convenceu ainda a bancada do PT aqui na Câmara. Felipe, a gente tem 1 minutinho para concluir. O Hugo Mota também falou sobre a questão da autonomia do Banco Central. O que se apurou sobre isso? Ele disse que não tem a menor chance de se mexer nisso, é isso? É isso, e parece que ele quis jogar para a torcida. Ele estava na frente da Faria Lima e foi falar o que eles queriam ouvir. Porque eu conversei com a Ana Paula Lima, que é a vice-líder do PT, ela disse que eles são tão descrentes que eles podem mudar isso, que eles nem sequer fazem discussão, nem sequer têm projeto. Eu fui falar com o Mauro Benevides, que é PDT, ele tem um projeto para que
porque hoje o Banco Central não precisa vir até o Congresso, não tem como convocar a direção do Banco Central, o presidente do Banco Central. Ele quer que você coloque que o Congresso tem o direito de convocar na Comissão de Assuntos Econômicos, por exemplo, para que o pessoal do Banco Central venha aqui dar explicações. É isso que ele quer. Só que ele diz que nem vai fazer isso agora, porque tem a questão do Banco Master e qualquer coisa que vá contra o Banco Central pode pegar mal, então ele não vê clima para aprovar isso agora. Então não tem nenhuma movimentação na Câmara para mexer na autonomia do Banco Central, e o que eles acham é isso, ele quis jogar para o público. Felipe Pereira, muito obrigado mais uma vez por nos ajudar aqui, trazendo os fatos aqui para a gente. Volte sempre ao All News. Bom fim de jornada aí para você. Um abração. Obrigado e tchau, tchau. Abraço. Felipe.